Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais um Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma olhada no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ver o assunto que foi debatido, ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados, dá uma olhadinha e ver o que foi aqui posicionado. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história, e Ótica Santos, visivelmente a melhor, mês de agosto, mês dos pais, toda a loja com 20% de desconto ou parcela tudo de até 10 vezes sem juros nos cartões. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Professor Leonardo Ribeiro, agora diretor de esportes do município de Itaara, está aqui com a gente. Tudo bem, Leonardo? Satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, Tess. Satisfação. Agora estava saindo o Enio, eu brincava com vocês, aprendi muito com vocês. Essa parte, a satisfação toda é minha. Olha, essa história de aprendi muito vai me salvar aí, que não vai levar nada. Leonardo. Até porque a gente tem história, né? Claro, não, a gente tem história. Mas a história não pode contar aqui, né? Nós estamos presos daqui. Com certeza. Esses dias até eu conversava com o juiz Ulisses Lozado e nós estávamos relembrando essas histórias. Que agora é dirigente agora também, né? Diz que tá com o time, tá jogando. Ele está jogando na Biomédica. Na Biomédica, na Biomédica também. Ele está jogando na Biomédica. E a gente teve umas passagens aí com ele no Montese, né? Justamente. Já teve com o Montese. Mas, Leonardo, é o seguinte, assim, ó. Primeiro eu gostaria que o pessoal conhecesse o Leonardo. Primeiro tem o Leonardo sambista e o Leonardo desportista, né? Conseguia unir os dois. Sempre dizia que samba e esporte... Futebol, principalmente, samba e futebol estão muito ligados, né? Mas tu tem um envolvimento até por trabalhar na área, tu trabalha com vários esportes hoje, né? Mas eu gostaria primeiro de posicionar quem é o Leonardo, para o pessoal saber aí, quem acompanha só às vezes vendo uma entrevista aqui, uma entrevista ali, uma foto aqui, uma foto ali, mas não sabe da onde surgiu o Leonardo, né? Leonardo, tu é de Santa Maria, Leonardo? Não, eu sou natural de Porto Alegre. Porto Alegre, sou natural de Porto Alegre, mas a minha vida toda aqui. Vieste para cá? Eu vim para cá, eu sempre brinco que eu sou cria de titia avó. Né, que eu fui criado com a minha tia, né, nos me deu essa visão toda, essa estrutura toda. A minha mãe de criação era tia da minha mãe, e aí quando eu vim para cá, nasci e já vim, e ela ficou, a gente foi criando, foi nos dando a visão. Logo em seguida tive a perca da minha mãe, que é mãe da minha irmã, que eu moro hoje, e aí eu fiquei com ela, já ficava era o mesmo pátio, a gente foi ficando, e ela tinha um nome, como a gente brinca sempre assim, ela sempre dizia que o que a gente tem, que a gente nunca pode perder, é o nosso nome, é o que leva, e ela tinha sempre isso, que é a Mariazinha Domingues, né? Que todo mundo conhecia, desde a união familiar. Por isso que eu sempre digo, na minha família, só ela é minha avó, as duas, por parte de mãe, por parte de pai também não era muito, também meu primo também agora está na Arco-Íris, também não era muito, a nossa família, ambos, a gente não era muito de carnaval, elas gostavam. Tanto que meu primo, que mora nos Estados Unidos, ele não gosta de carnaval, as minhas outras tias não gostam, a minha irmã não gosta, que eu puxei elas, essa parte do desporto e do carnaval, porque ela sempre foi envolvida com união familiar. Depois a gente veio para as Dores, a gente foi um dos primeiros, junto com o mestre Tebinos, a entrar nas Dores, a ser convidado a estar ali. Então a gente teve essa trajetória, e então a gente marcou e sempre tivemos junto, né, nessa parte. Então isso me trouxe essa visão detalhe dentro, sabe, o teste de ver a cadeia produtiva, de ver uma outra visão do desporto e da cultura, porque são duas pessoas, são dois que se conjuntam. Esse dia eu estava brincando com o Druzian,
que ele diz que carnaval e futebol só muda o endereço, porque a cadeia produtiva é o pires na mão sempre. Olha os nossos clubes aqui, as nossas bases, a nossa estruturação, a gente sempre tá correndo, desembarca 20, 30 jogadores sem ter uma base. E nos maiores áudios nossos que a gente sempre teve quando teve base. E tu pegasse uma época, e eu sempre brinco quando eu digo que eu aprendi muito, é que essa estruturação de estar com os guris, que eu sempre brinco, nossos guris, hoje estão com 60 e pouco, quase 60, eram os guris de 40, 50 anos que nossos times, e a gente sempre escutou as histórias deles. A estruturação, a vivência deles de dentro do futebol que tu não vê hoje. Então isso é muito diferente. Então o Leonardo eu brinco, então o Leonardo conseguiu estar nos dois polos, né, que é a cultura, e também nas duas massas, que tu também traz um estresse muito grande, né, porque não é fácil. As pessoas falam em esporte, mas não fazem esporte. As pessoas falam em cultura, mas a cadeia produtiva da cultura está se quebrando. Então a gente briga muito por isso. E aí vem dali a nossa briga pela cultura e pelo desporto. Sim, Leonardo, uma coisa assim que a gente sabe, né? A gente que vem de famílias humildes, né? Você, eu também venho. Então a gente aproveita cada momento da nossa vida como uma história e uma maneira de subir um degrau, né? E isso aí é que é muito valioso, né, essa experiência que a gente traz. Porque às vezes quando as coisas acontecem muito fácil... Vai fácil. Exatamente. Tu não valoriza, tu não tira lições. Então, cada momento que a gente passa na vida é uma lição que a gente vai aprendendo, né? E vai construindo, de repente, com derrotas, com vitórias. Mas com isso a gente aprende a levar as coisas na vida. E eu acho que tu é uma dessas pessoas que sobreviveu, né, a uma série de momentos, né, difíceis, de momentos alegres, e a gente vai conduzindo todo esse somatório de ações para nossa vida presente, né? Então, hoje, tu está aí coordenando, dirigindo uma entidade que congrega os esportes. Mas tu já estivesse lá na ponta da linha, precisando do apoio dessas pessoas que muitas vezes não te viravam as costas. Então isso te serve como lição, né, Leonardo? E assim, esses dias, antes de entrar nessa nossa parte, a minha primeira faculdade, eu queria ser músico. Queria ser músico. Digo, quero ser músico. Fiz 4 semestres de música e não era aquilo que a gente queria. Tu gosta de uma corneta, mas não quer ser músico. E vem essa vivência. Eu olho para o Ademir, que está ali atrás do nosso balcão, da nossa coisa. O Ademir teve comigo numa trajetória, que são pessoas que a gente leva, da onde a gente vê, sempre estão juntos. E é muito bom isso, sabe, Tess? Que aonde tu passa, as pessoas te reconhecem porque sabem que tem algo que se chama lealdade. Eu preservo muito isso, Tess. Então, assim, eu estava mandando um abraço para o Ademir, que está ali. Então, a minha primeira foi quando estava no centenário já, que a gente teve essa passagem, eu digo, quero ser músico, fui para a música. Não. E aí eu escuto, faço muito a música, uso ela muito quando estava na educação física, quando eu vim para a educação física. Por quê? Porque tudo isso que tu leva, o ritmo que tu leva, como tu vai tratar o teu atleta, como tu vai tratar a coisa, é uma música. Se tu for analisar, que é o ritmo que tu vai levando a tua vida, que tu nem sempre tu vai, como tu está dizendo, nem sempre tu vai acertar e nem sempre o ritmo vai sair de jeito. Então, quando a gente fez para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do Leonardo, o Leonardo hoje é um educador físico, tá? Não terminei a psicologia, tá quase, foi especialista em movimento humano, docência superior, fomos nos preparar, fazendo CBF-B, para quem não conhece o curso da CBF, fiz o C, estou fazendo o B agora, que é o curso de treinador da CBF, então fomos nos preparar para fazer, e vou te dizer mais, aprendi muito com o veterano, devo muito. Quando a gente brinca, que eu digo não ser saboando,
devo muito aos ensinamentos, quem atirando, contigo principalmente, quando eu tive quase 2 anos contigo no Montese, porque quem dirige o veterano dirige qualquer time. Eu falava isso quando eu estive no Rio Grandense, na base do Rio Grandense. Então, essa parte toda, a gente entende que se tu dirigir o veterano, porque ali tu tem todos os estilos, todas as camadas sociais, e tu tem que tratar todo mundo igual. Perfeito. E aí, Tess, eu vou entrar na tua pergunta. E é muito difícil, tem horas que quando tu tá com a caneta na mão, é muito ruim. Porque nem sempre é muito burocrático, é muito preso. Muitas vezes tu nem sabe, tu te pergunta, poxa vida, eu não estou andando, as coisas não estão andando, não andam, coisa. E aí tu começa a ver que as pauladas que tu dava lá atrás, que tu cobrava, começa a tomar agora. Tu começa a tomar, porque... E eu agradeço muito, depois a gente vai falar um pouquinho, acho que mais um pouquinho de Itaara, mas agradeço muito a oportunidade que o prefeito Silvio, nessa gestão, e como eu fui recebido pela minha secretária Luciane, pelos vereadores, principalmente, tem os vereadores que gostam do esporte, então é muito... E Itaara respira esporte. Então a cobrança é maior ainda, porque tu tem uma cidade que é pequena, mas respira e vive o esporte. Então eu brincava essa semana que as equipes estão se organizando, e nós, o governo, também temos que andar, porque senão tu vai ficar para trás. As equipes vão estar organizadas e o governo não vai estar. Então a gente tem essa missão muito grande de fazer o esporte de Itaara, que é muito difícil. Né? O município que está começando o seu trabalho, né? Então é difícil tu lançar os alicerces, até convencer o pessoal da necessidade das coisas, né? Então realmente não é fácil. Queria mandar até um abraço para o prefeito Silvio Veiga, que foi meu chefe durante alguns anos aí na comunicação, né? Hoje é prefeito lá em Itaara. E é engraçado, né, Tess? Porque assim, ó, o prefeito, quando eu fiz três exigências para ele, quando eu fui assumir a Secretaria de Obras, eu gostaria de conversar com todo mundo, porque a gente vai precisar de recursos, a gente vai precisar de tudo. Uma sala, eu quero uma sala e poder conversar com todo mundo e poder fazer algumas coisas para mudar o esporte da cidade. Não, Tess, e aí vem aquela coisa, Tess, que a gente bate sempre. Estruturação. Tu tem que estruturar. Tu tem que estar pronto, porque o esporte tem que ser... O esporte tira muitas pessoas, não só a juventude, mas move uma cidade toda. Com certeza. Que muitas vezes a gente não dá muito valor. Tu só vai dar valor depois quando tu está lá no médico, fazendo exame. E olha quanto... E vou mais testes. E nós tivemos isso, e a minha tese, para quem não sabe, de graduação, o teste está dentro dela, que a gente fez sobre atividade física dos veteranos que não faziam nada de atividade física dentro da só iam jogar no sábado, e a gente viu quantas pessoas a gente perdeu, Tess, que não fazia nada. Lá naquele tempo que eu já fazia, vai fazer 10, 12 anos que eu já estou formado, mais. E olha quantas pessoas a gente perdeu, que o pessoal não se cuidou ainda. Exato. Com essa parte. Não se conscientizou disso aí, né? Com isso. Até um capítulo à parte aí, né? Sempre conversa sobre veteranos. Hoje a maioria já está sabendo a importância dos veteranos, mas até algum tempo atrás, o que esse monte de velho quer jogar sábado aí, comer churrasco, tomar cerveja, se embebedar? Cara, os caras não sabem, atrás disso aí, a estrutura social até que existe aí. Primeiro, como é uma competição, não é um joguinho de fim de semana, o pessoal começa a se preparar. Aí durante a semana vai para uma academia, corre na rua, se prepara, porque no sábado o ritmo é bem forte para o veterano, né? Para o veterano. E aí, porque é uma competição, o que acontece com isso? A saúde. Quanto o município economiza, entendeu? Em atendimento, no posto de saúde, que o velho acaba se cuidando. E hoje tu vê o cara com 65 anos, 70 anos jogando. E com a saúde, claro, não é um guri. Mas tem saúde. Tem saúde para poder jogar. Quanto remédio deixa de tomar, quantos atendimentos do posto de saúde deixa de ser dado. Isso o município tem que se conscientizar
dessa parte da saúde. Segundo, o próprio relacionamento social, como você falou, são várias camadas sociais juntos. Num time ali tu tem o pedreiro, o pintor, o cozinheiro, o médico, o advogado, o juiz, o prefeito jogando. Entendeu? Quando tu comandava o time, tu comandava o time do prefeito e do juiz da Justiça Eleitoral, que um dia te prendeu no meio da rua. Então, você deixa essa história pra lá, né? Então, isso aí, na realidade, essa convivência se torna uma convivência, a gente conversa com os veteranos, aí se torna uma convivência social, né? Familiar. Um já sabe, olha pro Leonardo, o que tu tem? Tu não está bem. Aí o cara, estou com um problema assim, aí um arruma emprego para o outro, arruma uma coisa, entendeu? Então, esse círculo se forma nos veteranos, que muitas vezes quem não está dentro não sabe disso aí. Que existe esse círculo de relacionamento. E a gente teve a oportunidade de trabalhar, eu tive a oportunidade de trabalhar com um cara fantástico, que eu acho que tu vai concordar comigo, chamado Dinei Falha. Sim, Dinei. Ele fazia isso que tu está falando. Sem tu precisar, ele já chegava, o que tu está precisando? Falta isso, preciso disso, preciso daquilo, aquele outro. Depois, agora, eu também tive a oportunidade de diretores, que eu digo assim, que a gente... Isso é diretor que mais organizado que o time profissional. Tem times do amador que a gente tem... Agora o Montese mesmo está construindo uma sede social lá. Quando eu saí do Montese, agora, por último, que eu fiz um agradecimento para o Jerry, que eu sempre digo assim, diretor não é, tu não precisa entrar dentro, não fazer que nem o pai fazia com o computador, o time escalado, tá aqui o computador escalou o time, que é o nosso Marqueto, que eu mando um abraço. Esses dirigentes, essas coisas que não pode ser perdidas. Com certeza. Então, esses caras que manda tudo, que mantém esses nossos guris, e é o que tu está dizendo, a parte social deles, que a gente teve algumas percas agora, né, Tess? Muito grande. Na pandemia. E também agora, assim, eu perdi uma referência muito grande, Tess, no futebol, que era o Toninho, né? Na verdade, eu tinha perdido o Hélio Oliveira, que eu gostava muito de conversar, e o Toninho agora foi um baque muito grande, pela história, claro. E pela maneira pela vivência, pela vivência na bola. Que eu, às vezes, quando me apertava, eu ia perguntar, pai, o que tu acha disso? Até mesmo por onde jogou, por que teve, pela situação. E aí, agora, para te ter uma ideia, eu converso muito com o Benítez, professor Benítez, eu, esse tempo, eu tenho o Geraldo de Cachoeira, vou mandar um abraço para ele. Nós fomos dar uma visitada no professor Benítez, e o professor disse, agora mesmo eu estava com ele, esses meninos de hoje em dia não querem mais jogar. E é verdade, Tessa. Essa geração é muito difícil querer jogar. Então a gente passa, eu não sei como é que vamos ter. Vamos chegar até os 60, 65 jogando, do jeito que está indo, Tessa. Porque agora, para te pegar um menino, o N mesmo veio, na entrevista dele deve ter dito, para te pedir conseguir um guri de 16, 17 anos, que hoje todo mundo, os times querem. Tá difícil. Tá difícil. Limpar, né? E ainda, antes de nós partirmos para outro assunto, o próprio veterano que você falou, que é uma escola, ele profissionaliza muito. Tu vês aqui, qual é a cidade que tem mais árbitros de futebol profissional hoje no cenário nacional e internacional. Eu fiz aqui uma matéria com o Daron, fiz matéria com uma série de árbitros que passaram por aqui, o Klein, todos eles foram unânimes em dizer, eu fiz a minha base nos veteranos de Santa Maria. Por quê? Porque a Marisa Maestella também, né? E assim todos os árbitros que estão hoje trabalhando aí no Rio Grande do Sul fizeram a base no veterano. Porque é uma competição que tem atividade o ano inteiro e em nenhuma cidade do Rio Grande do Sul tem uma competição forte assim, com tanta opção de trabalho. O que acontece? O árbitro, o que ele precisa? Prática. Então, por que Santa Maria está sendo o celeiro de árbitros do Rio Grande do Sul e para o Brasil? O próprio Daronco afirmou aqui que se não fosse o veterano, ele talvez não tivesse hoje no patamar que ele vai pintar 2 jogos
na tarde de tão de fome para trabalhar, para treinar. Aí tu pega ali a experiência de conviver com pessoas de todos os níveis, tu aprende a tratar com as pessoas e ao mesmo tempo tu aprende tecnicamente. Então aí vão surgindo os árbitros. E tu vê que no interior, depois de Santa Maria, só o Pelotas que apresentou até hoje um árbitro, que foi o Jean-Pierre. Fora disso, tudo é de Santa Maria que estão surgindo aí, por causa dessa competição de veterano. Então tem que ser incentivada essa competição, como foi esse ano agora, foi feita uma verba impositiva, né? A gente briga muito por isso, né? E aí, até que um dia reconheceram, né, esse trabalho que foi desenvolvido. Mas dentro disso, Leonardo, agora vamos falar de novo do Leonardo, que hoje assumiu uma coordenação de esportes em Itaara, né? Justamente. Bom, quais são os teus objetivos lá, Leonardo? Bom, então vamos para Itaara, que a gente diz que é um desafio muito grande, que eu não esperava. Vou te dizer, como eu estava pronto para ir para o Frederiquense, para a União Frederiquense. Aí, sabe que o custo da CBF é muito caro. Ele se torna muito caro para quem não está direto. A gente fez uma campanha muito boa, com 70% de aproveitamento no segundo turno. Eu tenho a placa da federação, até para te ter uma ideia, quando a gente conseguiu classificar o Rio Grandense, a gente assumiu o Rio Grandense com 1 ponto. E aí se torna muito complicado, porque tu passa na rua, os caras sedeitam, o time que estava classificado, que era para jogar, a gente com todos os sérios e motivos que a gente sabe, que nem não vem agora o motivo, a gente sabe da estrutura, ninguém estava pronto para classificar daquela maneira. Aí nós classificamos o time com 70%, só quando o Klemer, que era o treinador do Inter de Porto Alegre, teve uma campanha que nem a nossa, mas nós do interior. Então, assim, para mim foi uma volta para o futebol, que eu estava dando aula. Então a gente sempre mesclou a aula para ter mesmo. Então a gente resolveu fazer o CBF, o C principalmente, para começar, podia ir para o B, mas eu queria começar de novo estudando. Voltamos a estudar futebol. E aí surgiu essa oportunidade. E eu estava terminando o C, e estava acertando com a União Frederiquense. Depois do Rio Grandense, estava conversando para básicos e tal. Mando um abraço para o diretor do União, que já tinha subido para a área, infelizmente caiu. E aí surgiu a oportunidade de eu estar em Itaara, dando aula, e aí para eu poder pagar o B da CBF. E eu digo, tá, vamos lá. Começamos. E dentro dessa possibilidade de Itaara, eu devo muito a algumas pessoas lá de Itaara, que nos chamaram, o vereador o Chupeta, somente, que nos chamou, vamos, doutor Farré, não posso esquecer, que deu a força, a diretora do Pinto Ribas, Elizabeth, não, a gente vai começando a falar, coisa a gente não vai lembrando. Vai lembrando. Então, a professora Elizabeth, a professora Adriana, também, assim, algumas pessoas, o pessoal que jogavam comigo, tinha um time feminino, então assim, o pessoal começou a burburinho falar para o prefeito, tem um rapazinho aí, e que até então eu não tinha ainda conversado com o prefeito, tem um rapazinho aí que pode vir. E a minha secretária estava na parte do gabinete do prefeito, e ela veio para assumir a educação, e o filho dela o Luiz estava de diretor do esporte, e daí ela não poderia os dois ficar na mesma secretaria, claro. E daí ele teve que sair, e aí ficou vago essa pasta, e aí a gente recebeu o convite para vir conversar, fazer umas propostas de trabalho. E a gente disse, vamos. Era uma surpresa, né? Porque você sabe que é um desafio muito grande, né? Porque não é fácil tu assumir o pessoal diz, é só tu sentar na cadeira e tá pronto. Não. A responsabilidade vem muito grande. São 7 mil habitantes, né, que a gente sabe que vive esporte, eu sempre brinco que Itaara é uma mini Gramado. Né, que tu tem a serra ali, o pessoal vai, os ciclistas, não é só futebol, fora o futsal, respira o futebol, mas tem outras modalidades, então a gente chegamos lá com essa responsabilidade de dar uma outra visão do governo Silvio, a cara do governo Silvio do esporte, e aí a responsabilidade é muito grande, aumenta bastante.
E aí a gente conversamos com ele tudo e fomos conversar com os vereadores. Eu precisava do apoio, porque sem os vereadores tu não consegue nada. Da oposição e da situação, independente. E para minha surpresa, tem os vereadores, eu vou começar a falar todos os vereadores, aí não vou citar. Todos. O Oberdan, o Mano, o pessoal, fui muito bem recebido. E isso é bom. Entende? É assim, ó, eu sou um dos poucos, porque eu vou lá atrás. Todos que sentaram naquela cadeira, todos os prefeitos, Itália é muito nova. Agora em outubro são 20 e poucos anos, nem isso. Então, a professora Nani, que hoje está no colégio, no médio do estado, foi a primeira a sentar naquela cadeira. E eu fui nela, por quê? Ninguém faz nada sozinho. Eu tinha que escutar aqueles que já tiveram lá. Então eu digo, vou lá conversar com a professora Nani, que foi a primeira que usou. E depois liguei para o Eduardo, que foi o diretor também. Eduardo, e aí, como tá? Legal, vamos lá. Então, assim, o Solano, que é árbitro de futebol, teve lá. Por quê? Eu precisava saber como é que andava, porque uma coisa que eu aprendi com o Carnaval, Sandro Ferraz, quando chegou com os jurados, a gente trouxe jurados de fora, ele foi apresentar para os jurados, chegou para os jurados e disse, olha, pessoal, todos nós somos de fora, nós temos que limpar a cabeça, porque nós estamos chegando na aldeia, não é a nossa aldeia. E eu fiz a mesma coisa, eu vinha com uma outra visão, de Santa Maria, aquela coisa toda de brigar pela cultura, pelo esporte, aquela coisa toda, o CBF, Rio, São Paulo, aquela coisa toda, que foi que eu fiz agora, Santa Catarina. Então, eu precisava abrir, entender Itara. E eu pedi um tempo ao prefeito, eu preciso de um mês para me entender Itara, mas não deu nem tempo, né? A bala já começou a pegar. Já começou a cobrança. Não digo cobrança porque a gente tem algumas missões. Porque nós precisamos, só para a gente ter uma ideia, é uma briga que a gente está tendo. Eu devo ir a Porto Alegre agora de novo, e eu estou brigando, já que eu sei que o teu programa é muito assistido e coisa. A gente está brigando com o Dyer, porque o ginásio do município não é do município, o terreno. Sim, é do Dyer. Não, é do Dyer. Não está nem na parte do coisa. Então, assim, ó, a gente está fazendo uma força-tarefa. Já fui 2 ou 3 vezes a Porto Alegre, estou conversando com o engenheiro, tá? Com todo mundo pedindo ajuda para nos ajudar, para a gente conseguir a concessão esse ano, para o ano que vem, como é ano eleitoral, para o ano que vem a gente poder fazer. Com isso eu não consigo fazer nenhum evento. Eu vou fazer o TAI agora, que é o aniversário do município em outubro. Eu vou fazer o TAI no Serranos. Sim. Um torneio de bocha, que acho que o pessoal dos bocheiros gostam, a gente já estamos conversando, um trabalho de ciclismo, uma rústica, tudo isso a gente já planejou agora para o final, até o final do ano, e encontro de todas as secretarias, algumas coisas para a gente poder fazer. E aí, quando eu digo que a gente foi bem recebido, é que quando tu chega na secretária de Finanças e ela te diz, ok, tenta te ajudar, tu chega no planejamento, na engenharia, as pessoas, vamos lá, o esporte, vamos lá. Então, tu sente que as pessoas gostam da ideia, estão abertas para fazer. É outros 500, Tess. Tu entende? E eu sou muito grato a eles por isso, tu entende, Tess? Porque pelo acolhimento que eu fui recebido, que não é fácil também de não ser. E eu digo sempre pelos times, a paciência que eles estão tendo comigo, porque muitas vezes a parte burocrática da prefeitura é muito complicada. Tu não consegue. Agora mesmo, essa semana, um time vai jogar um torneio aqui do Piá. E aí foi pedir transporte. Eu tô no guarda-chuva da educação. Eu não posso ocupar nada de dinheiro da educação. Então o prefeito já sinalizou, a gente fez o conselho tiramos do papel o conselho de desporto, que eu acho que é fundamental. E eu tenho o Décio, que é meu vice-presidente lá. Então, assim, a gente tem com todos os conselheiros, se a gente teve uma reunião, estava quase todos os conselheiros. Então quer dizer que os caras compraram a briga. O prefeito já sinalizou, os vereadores já sinalizaram, nós estamos transformando em Secretaria de Desporto, que é
eu tenho dito que isso é um avanço para Itaara. Aí é claro que a gente escuta aquela coisa assim, o cara quer uma secretaria. Não, a gente perdeu uma verba de 400 mil, porque a gente não tinha a rúbrica de secretaria, porque nós estamos embaixo do guarda-chuva da educação. Então isso vai ter outra visibilidade da coisa. Mas o bom disso que quando o prefeito sinalizou, não foi para o Leonardo, a gente deu um encaminhamento para o Conselho de Desporto que está atuante, e aí a gente vem, quando esses dias agora a gente fez uma rústica do Dia dos Pais com a União dos Corredores aqui, que a gente achou, não vai muita gente, casa cheia, com o apoio da Secretaria de Saúde, a secretária Simone, que todos nós conhecemos aqui em Santa Maria, sabe, o que tu precisa, Leonardo? Aí tu chega nas obras com a Silvia do Brasil, lá, o que tu precisa? Então, assim, esse entorno do trânsito, tu consegue entrar, flutuar dentro da Secretaria. Das secretarias, com apoio. Eles compraram a ideia de alguém que veio de fora, que quer fazer alguma coisa. E aí vem o nosso sonho, que eu brinco sempre na hora que a gente tem, eu digo, pedi para o prefeito, preciso de um estagiário, né, para dar uma ajuda, alguém que goste de computador, que mexe com coisa, e aí me trouxeram o João aí para me dar uma força. E eu cheguei, eu olhava quando eu cheguei lá, tem um repórter, um blog em Itaara, e o cara, eu gosto muito dele, ele deu uma paulada. Eu brinco com ele assim, ele deu uma paulada, porque é um elefante branco, que a gente diz. Um campo de futebol, que era um estádio. E aí eu olhei aquela reportagem dele, coisa e tal, e eu disse, a gente sabe que é muito difícil, né, Tess? Eu disse, poxa vida, eu quero conhecer esse lugar. E aí o vereador Lauderi disse, vamos lá. Tess, quando eu olhei aquela área, eu digo, poxa vida, que isso aqui é uma loucura. Eu disse, Lauderi, eu vou fazer um complexo esportivo aqui. Ele disse, tu é louco? Vamos fazer um complexo esportivo nisso aqui. E aí fui buscar a base. No interior, só em Passo Fundo tem 2 complexos. Fora isso, ninguém mais tem complexo. Por quê, Tess? Porque nós estamos a 20 minutos de Santa Maria. As pessoas saem daqui para caminhar. Uma área verde que tu não tem noção não sei quantos mil hectares. Eu estava conversando agora com tudo. Um estádio de futebol. Sim. Tudo que tu imaginar, a gente pode fazer, já estamos planejando, já estamos levamos o conhecimento, fiz um projeto escrito, montei alguma coisa, aí escrevi, apresentei para minha secretária, digo, secretária, o que a senhora acha? Vamos. Chamamos o procurador, o Aded, que é um cara fantástico, filho do Aded, é caso. Aí eu digo, cara, ele me disse, tu é meio louco. Eu achei que tu era louco, legal. Eu achei que tu era louco, mas é viável. Fomos falar com os engenheiros, com a Rafaela, com os guris, com a Jéssica, com o pessoal. Eu digo, vamos, dá para fazer. Vamos, Leonardo, vamos. Mas eu precisava falar com o prefeito. Peguei a secretária, vamos sentar com o homem, vamos para outro lugar com o homem. O que ele acha? E aí sentamos para ele, apresentamos prefeito, a gente quer fazer um complexo esportivo da região central. Deve algo que não tem. E é algo inovador da sua gestão, para o desporto de Itaara. É a marca que a gente quer deixar para Itaara nesses 20 e poucos anos. E aí ele deu ok para a gente seguir o andamento. A gente está seguindo agora na parte... Aí fui buscar algumas pessoas que a gente tem, né? E aí que a gente conversa, que tudo. Aí alguns engenheiros que nós, Delameia, Pelé, esses caras nossos mandrakes que a gente diz, né? Que são os nossos, para ver o que eles achavam. Aí uma professora amiga minha, a Leila, Leonardo, eu vou te dizer uma coisa, para de falar, apresenta, Tess, ela me desenhou, ela já é também professora da aula no colégio lá em Itaara, ela desenhou uma planta com tudo que a gente quer, como a gente quer,
para apresentar para as pessoas. E aí a gente está nessa luta, nesse empreendimento que é um desafio muito grande, Tess, porque não tem na região central, não tem um complexo com toda aquela área verde, tá? Com tudo. E é algo que vai ficar para a gestão do nosso prefeito. Com certeza. Leonardo, obrigado pela tua vinda, tá? Sucesso. Vamos torcer, né? Eu estava te devendo, tá? Vamos torcer para que tudo dê certo, na tua próxima vinda já a coisa esteja andando. E assim, não, a gente já estamos na parte agora de fazer a parte de contratar para fazer a parte arquitetônica. A prefeitura de Itara contratou uma pessoa excelente, a Dolores. A gente fez um pré-projeto e ela vai terminar a parte escrita, e a gente só junta e nós vamos buscar os recursos do governo federal. A gente sabe que não tem pena, né? Sem um complexo esportivo para a região que vai abranger tanto, não só Itara, mas a região central, Tupã, Cruz Alta. Então, é um desafio muito grande, Tess, e isso está nos movendo, esse desafio para terminar a gestão do nosso prefeito. Legal. Leva um abraço para o nosso prefeito, um abraço pessoal de Itara lá e sucesso, Fernando. Quero te dizer que nós temos que fazer um de lá. O presidente da federação, a gente esteve apresentando Itara, o presidente gravou, o presidente Luciano, da Federação Gaúcha de Futebol, ele me falou, antes de terminar, quando terminar, eu quero estar em Itara para conhecer Itara e conhecer o teu complexo. Então, o presidente da Federação Gaúcha, a gente está caminhando. O Luciano, então, eu vou mandar essa reportagem, essa coisa que a gente está fazendo hoje, eu vou mandar para ele também, que a gente está cobrando algumas coisas dos nossos apoios, porque sozinho a gente não faz nada. Tá? Claro, com certeza. Então, e eu vou contar contigo também, que eu sei que tu briga muito pelo desporto, eu sei que muito pela cultura e pelo desporto, eu sei que tu gosta disso, tu vive o esporte, e eu acho que Santa Maria precisa muito também vivenciar isso, não abandonar, como agora dou os parabéns para o nosso secretário também aí, que tem, a gente faz um trabalho social, antes, só para encerrar, senão eu vou ficar o programa todo, tu me incomodou muito tempo, a gente faz um trabalho social, Tess. Hoje estamos no Kennedy, só com crianças carentes, que não têm condições. Então, carentes pode dizer que a gente dá chuteira, algumas coisas de trabalho. Então, essa é a parte social que eu sempre digo que a bola me deu, a gente tem que retribuir. E só retribuindo é assim, né, Tess? O esporte levando para o esporte com quem não pode, que muitas vezes não tem condições de pagar uma escolinha, alguma coisa, mas tem que estar ali dentro. E às vezes não consegue nem estar dentro da sociedade, é ali que tu está incluído. Com certeza. Nosso grande abraço, né, a todo o pessoal de Itara, aí, o prefeito Silvio, parabéns pela escolha aí do Leonardo, acho que está perfeito, está correto e com certeza a gente vai lá para a inauguração desse complexo, Leonardo. Pô, mas vamos se Deus quiser. Grande abraço, obrigado pela tua vinda, Leonardo. Pô, eu que agradeço, desculpa, sabe que às vezes a gente não consegue, a gente está nessa missão. Estamos nessas duas ainda, eu saio, acho que o ano que vem, esse ano, da associação, das escolas, temos um evento dia 26 de novembro, então também estou nessa loucura toda para poder fazer agora. Mas nós vamos ter outros espaços e vamos conversar outras oportunidades aí para a gente botar em dia esses assuntos aí, tá? Então, estamos juntos, muito obrigado mesmo. Legal, grande abraço, nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história.